Uma outra questão importante é a objetividade jurídica do crime falimentar. Quando eu falo em objetividade jurídica, eu digo a respeito do bem jurídico protegido, ou seja, a questão é qual é o bem jurídico protegido pelo crime falimentar, tá? Aí existem, eu diria para vocês, não é uma, não são duas, três, existem várias, tá, correntes em relação a isso. Eu vou resumir algumas para vocês, tá? Bom, existem alguns que definem o crime falimentar como um crime patrimonial, ou seja, o bem jurídico protegido seria o patrimônio, né? Praticamente o patrimônio do devedor. Muitos autores dizem que os crimes falimentares são crimes equiparados ao furto, por exemplo, né? Por isso seriam crimes patrimoniais. E esses que defendem essa corrente, que o crime de falimentar seria um crime patrimonial, também defendem que, portanto, nesse sentido, eles deveriam ser definidos, deveriam ser colocados no Código Penal, no campo dos crimes patrimoniais, né? Outro entende que não, principalmente, por exemplo, em relação a equiparar o crime falimentar em relação ao furto, né? Eles entendem que isso não pode existir, mesmo porque o furto, por definição, é a subtração do patrimônio alheio, né? E o crime falimentar, muitas vezes, incide sobre o patrimônio próprio do devedor. Então, isso não pode ser furto, né? Dizem. Outros entendem que é um crime patrimonial porque seria algo equiparado ao estelionato, né? O que também é uma coisa muito, muito problemática e muito divergente, né? Porque nem sempre nos crimes falimentares você tem fraude. Vamos imaginar, por exemplo, um crime de omissão de escrituração de documentos contábeis obrigatórios. Muitas vezes não se tem uma fraude, se tem uma mera omissão, né? Outros, aliás, o jurista famoso, Pontes de Miranda, defende que, na verdade, o crime falimentar tem como bem jurídico protegido a administração da justiça, né? Diz ele que, na verdade, quem sofre com o crime falimentar é a administração da justiça, né? Ela que é prejudicada com o crime falimentar. Bom, há outras correntes ainda. Há quem entenda que é crime contra a fé pública comercial, há quem entenda que é crime contra a economia popular, né? Há quem entenda que é crime contra o comércio em geral. Bom, esses casos, essas correntes, digamos assim, cada uma tem o seu modo de pensar. Particularmente, dando aqui a minha opinião, eu acho que nenhuma delas tem razão no todo, né? Ou seja, o fato é que a objetividade jurídica, o bem jurídico protegido pelo crime falimentar, ele é multifacetado, ele é múltiplo, né? E cada crime falimentar tem o seu objeto jurídico, o seu bem jurídico protegido próprio, né? E muitas vezes eles são diferentes de crime falimentar de crime falimentar para crime falimentar. Existem diferenças substanciais nos objetos jurídicos protegidos, né? Assim sendo, não dá para a gente definir uma objetividade jurídica única para todos os crimes falimentares, né? Nós temos que verificar caso a caso. E muitas vezes, como eu falei, há crimes falimentares que têm uma objetividade jurídica múltipla, ou seja, multifacetária. Existem vários objetos jurídicos protegidos. Okay? Bom, agora, o mais importante é justamente o que eu vou falar agora, que é a classificação dos crimes falimentares. Tá? Isso também muitas vezes é perguntado em concursos, tá? Principalmente nos exames orais. Bom, são 4 classificações que eu vou passar aqui para você. Tá? Primeira classificação se dá quanto à exigência de dano ao bem jurídico protegido. Nesses casos, nós temos crimes falimentares de dano, crimes falimentares de perigo. Isso é uma classificação comum ao direito penal, os crimes de dano e crimes de perigo. Existe até aquela discussão dos crimes de perigo concreto, abstrato, se são constitucionais, se não são. Eu não vou entrar aqui, porque isso é mais parte geral do direito penal, né? Eu presumo já que vocês têm uma boa noção a respeito. Quanto à intenção do agente, uma segunda classificação, há, então, classificados os crimes falimentares dolosos e os crimes falimentares culposos. Hoje, a existência, eu digo para vocês, de crime falimentar culposo é muito questionável, muito minoritário, inclusive, que eu tenho visto na doutrina, até mesmo na jurisprudência. Vocês vão encontrar alguns acordos um pouco mais antigos, mas hoje eu diria que está quase classificado que o crime falimentar só pode ser doloso. A gente vai voltar a essa questão um pouquinho mais tarde. Uma terceira classificação do crime falimentar, essa é muito importante, diz respeito ao momento do cometimento do delito falimentar. Eles podem ser, em princípio,
antifalimentares ou pré-falimentares, né, ou pré-recuperação, a gente pode classificar assim também, ou eles podem ser pós-falimentares ou pós-recuperação. Isso é muito importante, tem consequências amplas que nós vamos ver em relação à consumação do crime, já foi objeto de questão do concurso, a tentativa, tá? Muito importante isso. Uma quarta classificação diz respeito às características pessoais do autor do delito. E, nesse sentido, os crimes falimentares se classificam em crimes falimentares próprios, né? Quando o sujeito ativo desse crime falimentar seja o próprio devedor, né? E os crimes falimentares impróprios, quando sejam outras pessoas que não o devedor falido, o devedor em recuperação. E aqui eu chamo a atenção para vocês não confundirem com aquela classificação do direito penal, normalmente que existe, em crimes falimentares próprios, ou seja, aqueles que exigem uma qualidade especial do sujeito ativo, e os crimes comuns, né, que não exigem essa qualificação do sujeito ativo. Em relação aos crimes falimentares, podem ser próprios ou impróprios, o que se tem em consideração é se ele é cometido pelo devedor ou se é cometido por outra pessoa. Tá? Essa é a classificação específica dos crimes falimentares. Tá bom? Então, essas quatro classificações ficam aí para vocês. Vamos começar a ver, então, quem são os sujeitos do crime falimentar, começando pelo sujeito passivo. O sujeito passivo pode ser de dois tipos. Né? O sujeito passivo constante, formal, é sempre o Estado. Né? E o sujeito passivo, vamos dizer assim, eventual, normalmente, vocês vão ver isso quando nós verificarmos os crimes falimentares em espécie, eles podem ser a comunidade de credores, a administração da justiça pode ser também sujeito passivo, o próprio devedor pode ser sujeito passivo, né? Todos esses podem ser sujeitos passivos eventuais. Bom, e o sujeito ativo? Normalmente a doutrina faz uma classificação do sujeito ativo tendo em vista o momento de consumação do crime, ou seja, se o crime é pré-falimentar, normalmente, tá? Isso não é algo necessário, tá bom? Mas, normalmente, se o crime é pré-falimentar, normalmente o sujeito ativo é o próprio devedor falido ou em recuperação. Tá? Nos crimes pós-falimentares, já há uma maior extensão dos sujeitos ativos. Pode ser o devedor, podem ser aquelas pessoas que intervenham no processo falimentar, por exemplo, que o serventuário, o funcionário da justiça que negocia com bens armados, comete crime falimentar também do mesmo jeito. Ok? Uma questão muito importante que existe nessa característica é o concurso de agentes no crime falimentar. E primeiro é bom explicar que o crime falimentar ele é um crime de concurso eventual. Não há crime falimentar de concurso necessário, por exemplo, como crime de quadrilha, etc. Agora, o concurso de agentes é muito comum. Primeiro, por quê? Porque, normalmente, a atividade empresária entre nós ela é exercida por sociedades. Né? Há pouco tempo, aliás, foi aprovada aí a lei da empresa de responsabilidade limitada, né? Empresa individual de responsabilidade limitada, a IRELI. Antes disso, só havia, basicamente, para limitação de responsabilidade, né? de limitação de responsabilidade subsidiária, a grande maioria do exercício empresarial se dava através de sociedades, principalmente as limitadas e as anônimas. Por isso é que é muito comum o concurso entre sócios, administradores, etc., tal, nos crimes falimentares. Okay? Bom, o crime falimentar, obviamente, admite, então, a coautoria, a participação, por exemplo, pode ter sócio, administrador, empregado, preposto, todos eles podem ser coautores dos crimes falimentares. Ok? Uma coisa muito importante, que também já foi cobrado em concurso, isso já em cotejo com outros crimes, é que nós não temos ainda no ordenamento brasileiro responsabilidade penal de pessoa jurídica pelo crime falimentar, tá? Como nós temos nos módulos do crime ambiental, etc. Então, não temos isso em relação ao crime falimentar. Uma outra coisa importante em relação à autoria, né? Essa já não é muito tanto em relação ao concurso de agentes, mas é a seguinte: para a autoria ou para a coautoria do crime falimentar, não importa a situação de responsabilidade civil do sócio. Tá bom? Então, se o sócio, por exemplo, for uma sociedade não coletiva, ele tiver uma responsabilidade pessoal solidária pelas dívidas sociais, uma responsabilidade subsidiária que possa atingir o seu patrimônio pessoal, ou se ele for acionista de uma sociedade anônima ou cotista de uma limitada, isso não tem influência em relação à responsabilidade ou à capacidade de ser um sujeito ativo do crime falimentar. Ok? Bom, não sei se... Tânia, podemos parar agora, ver se tem alguma pergunta?
verificar aqui se tem mais alguma pergunta. A Clá Serpa está perguntando o que é um crime exclusivamente pós-falimentar. Bom, crime exclusivamente pós-falimentar, um crime pós-falimentar, é aquele que só pode ocorrer, ou seja, que a lei determina que somente exista após a publicação, após a decretação da falência, concessão da recuperação judicial ou homologação do plano de recuperação extrajudicial. Né? Ele não pode ocorrer antes dessas decisões, só pode ocorrer após. Existem vários casos, a gente vai ver nos crimes em espécie. Professor, tem a mesma, deixa eu só verificar aqui, a mesma, é Clarissa Serpa o nome dela. Se os crimes falimentares admitem tentativa. Muito bom. Antecipando a questão, essa questão já foi objeto de pergunta em concurso do Ministério Público aqui em São Paulo. Tá? Vou antecipar um pouco para você. Em relação a pergunta foi justamente essa, ou seja, se nos crimes falimentares a gente pode ter tentativa, né? Se nós podemos ter tentativa de crime falimentar. Bom, em relação ao crime pós-falimentar, não tem qualquer problema em relação à doutrina, tá? Dependendo do crime, obviamente, nós poderemos ter tentativa de crime falimentar. Até quando nós chegarmos, por exemplo, no crime de desvio, ocultação de bens da massa falida, o próprio Tribunal de Justiça já admitiu em acordos a tentativa desse crime. Em relação ao crime pré-falimentar, é que existe muita discussão. Por quê? Porque, como vocês sabem, como a gente já falou, para esses crimes, você tem que ter a condição do objetivo de punibilidade. Então, uma grande parte da doutrina diz o seguinte: olha, ou bem, esse crime já está consumado quando sobrevêm essas decisões de falência ou de recuperação, né? Ou ele é um indiferente penal, né? Ou um ou outro. Ele não pode ficar ali pela metade, ou seja, ou já se consumou e quando vem a decisão de falência ou de recuperação, ele já está plenamente consumado, ou é um fato penalmente ativo. Há uma segunda corrente na doutrina que admite a tentativa de crime pré-falimentar. Alguns exemplos são até de difícil ocorrência prática. Por exemplo, o devedor tenta ocultar, e aliás, antes disso seria bom explicar o seguinte: essa corrente que admite a tentativa de crime falimentar, ela, na verdade, admite quando o crime esteja em curso, ou seja, nós estejamos ali no iter crimes, e a decisão de falência ou de recuperação interrompa, vamos dizer assim, sobrevenha enquanto está no intercrimes e por uma circunstância alheia à vontade do autor do crime falimentar, esse processo, o intercrime, seja interrompido. Por exemplo, alguns exemplos que a doutrina fala. O devedor, por exemplo, tenta ocultar um bem da massa falida e sobrevém posteriormente a decisão decretando a falência e o administrador judicial, ou anteriormente o síndico, impede que ele consuma essa ocultação ou esse desvio. É uma hipótese um pouco rara de se acontecer na prática, mas essa é uma corrente doutrinária que admite a tentativa de crime pré-falimentar. Tá? Muito bem. Professor, tem mais uma pergunta. Aliás, eu vou falar, hein? O pessoal vai concordar comigo. Essas correntes... Dá vontade de pegar essa corrente. Imagine uma corrente de ferro bem forte, enforcar esses examinadores. Porque essas correntes só servem para atrapalhar o concurseiro, não é verdade? É brincadeira. Haja corrente, viu? Haja corrente. Professor, o Celso está perguntando se os crimes falimentares admitem a modalidade culposa. Pois é, essa é uma divergência muito grande, tá, Celso? O que nós temos? Eu vou ser xingado de novo e vou falar de duas correntes. A corrente. O que acontece? Existe uma linha doutrinária, vamos dizer assim, para não chamar de corrente, né, que admite o crime falimentar culposo. Tá? Particularmente, eu não concordo com isso. A gente ia ver um pouco adiante, mas eu também já vou antecipar. Assim a gente já ganha um certo tempo. Bom, por que eu não concordo com isso? Primeiramente, você deve saber, Celso, que o
o crime culposo, ele é excepcional, ou seja, você tem aquela questão da excepcionalidade do crime culposo. O que quer dizer isso? Quando a lei define um crime e não fala, não diz que ele pode ser punido a título de culpa, ele só é punido a título de dolo. Tá? Essa é uma questão. Se você for ver a lei alimentar, em nenhum crime ela fala que é punível a título de culpa. Tá? Esse é o primeiro argumento pelo qual eu acho que não pode existir o crime alimentar por culpa. Depois, existe um outro argumento que eu acho muito importante, que é o seguinte. Você sabe que empreender é uma tarefa de risco. Né? Então, muitas vezes, empreender exige decisões que você toma com bases precárias, você toma com risco de um resultado dar certo ou não dar certo. Você pode, muitas vezes, e é muito comum, vocês sabem disso, que haja erros, que haja problemas, que haja em decisões empresariais, existe o risco de não dar certo, de uma empresa, por uma decisão, muitas vezes tomada com bases precárias, chegar aí à falência. Se nós tivéssemos um crime alimentar culposo, nós poderíamos punir essa conduta teoricamente errada, né, porque tomada sem as devidas cautelas, etc. Isso muitas vezes inibiria o empresário de assumir os riscos necessários à manutenção da sua atividade empresarial. Ou seja, seria um fator inibidor muito ruim para um empreendedor. Né? Então, eu acho que não se deve punir o crime alimentar a título de culpa, somente a título de dolo.